Olá pessoal, depois de muito tempo eu voltei para concluir nessa semana a nossa jornada por Provérbios e eu quero te levar a acompanhar comigo hoje um tema que é muito pertinente em todo o livro de Provérbios, que é a língua. Em outros vídeos nós já falamos sobre isso, mas hoje eu quero desde Provérbios 12 a Provérbios 16 compartilhar com vocês alguns versículos que falam pontualmente da língua. Nós também vamos falar sobre a paciência, que está muito ligada ao fruto dos nossos lábios. Então, antes da gente começar, eu queria fazer uma oração e o meu desejo é que você possa ser profundamente edificado através dessa meditação. Senhor, nós convidamos o Senhor para que fique à vontade nesse momento, que o teu Espírito fale através da minha vida, que cada coração seja um solo fértil para receber a semente e que essa semente venha frutificar em cada coração, em cada caráter, em cada vida e que o teu nome seja glorificado. Nos conduz nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo, e eu já quero pedir de antemão desculpa pelo barulho, mas eu estou numa rua um pouco movimentada, mas eu acredito que nada vai atrapalhar o que nós vamos falar aqui. Eu anotei alguns versículos e, como eu falei, eu quero ser bem pontual no compartilhar desses versículos. O primeiro versículo está lá em Provérbios 12, no verso 14, que diz assim: do fruto das palavras o homem se farta de bem, e das obras das suas mãos vem a retribuição. Vamos focar na parte A desse versículo. Do fruto das suas palavras o homem se farta do bem. E eu fiz um comentário nesse versículo que eu ouvi do pastor Tel Hayashi. Ele diz: o poder da palavra criativa faz com que o homem se farte do bem a partir do que ele libera com seus lábios. Então, à medida que eu falo e eu libero, porque a minha palavra é uma fonte que pode liberar destinos, que pode mudar a mentalidade, que à medida que eu libero palavras de bênção, eu me farto daquilo. Não que a minha palavra se compare à palavra de Deus, que é criativa, que muda destinos, que faz coisas acontecerem, mas à medida que eu me encho da palavra e libero a palavra, como Ezequiel, eu tenho o poder de ver vida se formando de lugares de ossos secos. Eu tenho a possibilidade de ver destinos, circunstâncias sendo mudadas. É por isso que quando Deus dá ordem ao profeta e Ezequiel joga a bola para Deus, ele fala: Deus, tu sabes. E na hora Deus rebate e fala: Ezequiel, você profetiza, você libera sobre o vale. Então, do poder das minhas palavras, eu me farto do bem, eu me farto de vida, eu me farto de mudanças de cenários, porque Deus me deu essa unção do Espírito para que através da palavra, então não é sobre falar boas palavras, é sobre liberar a palavra, porque a palavra tem poder. Não é a minha palavra, não é ficar falando coisas boas, porque à medida que eu falo coisas boas, elas irão acontecer. Não é isso não é bíblico, mas é à medida que eu libero a palavra de Deus tem poder. Então, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Então, à medida que eu medito nela e libero ela, aí sim, porque aí voltando na história do profeta, o profeta diz: à medida que eu profetizei o que Deus me falou, à medida que eu falei a palavra de Deus, porque Deus diz: Ezequiel, vai e fale isso. Aí Ezequiel vai e fala aquilo que o Senhor falou. Aí sim, os ossos tornam a viver. Os ossos que antes eram secos recebem vida. Então é à medida que eu falo a partir de. O que é esse de? A palavra de Deus. Então, isso precisa ficar muito claro. Não são boas palavras, mas é a palavra de Deus, porque ela tem poder. Então eu preciso profetizar a partir dela. Eu preciso declarar a partir dela. E eu só posso declarar a partir dela à medida que eu conheço a palavra. Então, vamos seguir para o verso 18, que diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz saúde. No verso 28, eu tô acompanhando aqui para eu não me perder, mas no verso, é isso mesmo, no verso 24 diz assim: não, vamos focar no verso 18. E eu quis fazer uma conexão com Efésios 4, 29, porque olha como é forte esse versículo. Vou ler o 18 de novo. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz saúde. Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. A que for boa para a edificação. Mais pra frente. E assim transmita graça aos que ouvem. É muito forte essa palavra. E eu queria focar na parte que diz assim: e unicamente a que for boa para edificação. Se existem palavras que ferem como espada, mas há palavras que vêm da língua do sábio, que trazem saúde, ela se conecta justamente a essa ideia de que eu preciso focar, eu preciso falar, eu preciso liberar sobre a vida das pessoas aquilo que for para edificação delas. Então, muitas vezes nós estamos falando em momentos de briga, de ira, de discussões ou de tristeza, de frustração. Nós liberamos, ferimos pessoas, e enchemos a nossa casa, o nosso ambiente de palavras, e o ambiente fica pesado, porque nós não estamos falando aquilo que é bom para edificação. Pelo contrário, nós estamos ferindo, nós estamos destruindo pessoas com palavras, nós estamos diminuindo pessoas, nós estamos mudando o ambiente, trazendo opressão para o ambiente, contenda, porque nós estamos liberando palavras que não são unicamente para edificação. Eu preciso que você guarde isso, que a partir de hoje você possa, pelo poder do Espírito, pela capacidade, pela unção de Deus, prestar atenção nas suas palavras. Peça ao Senhor Deus, coloque uma guarda nos meus lábios, para que eu possa falar unicamente aquilo que for para edificar. Mesmo se eu estiver com raiva, frustrado, triste, no meio de uma discussão, que o Senhor me dê palavra, que o Senhor me dê palavra de edificação, que o Senhor guarde os meus lábios, para que eu possa transmitir graça aos que ouvem. Até mesmo numa discussão, que as minhas palavras não venham abrir mais brecha para contenda, para separação, para divisão, para ambiente de opressão, para abrir brechas para o inimigo vir e trazer mais contenda, mais peso para o ambiente, mas que as minhas palavras venham ser sábias, para transmitir graça, para edificar e fechar toda a brecha que muitas vezes o inimigo poderia encontrar para bagunçar ainda mais o ambiente, o relacionamento. Então,
Continuando, Provérbios 13, no verso 3, diz assim: o que controla a sua boca preserva a vida, mas quem fala demais traz sobre si ruína. E aí, ele continua, eu quero pular para o 15, no verso 1, que diz assim: a resposta branda, tranquila, ela desvia o furor, ela desvia a ira, mas a palavra dura provoca a ira. Então, pense num ambiente de discussão, num ambiente de bate-boca, num ambiente em que um tá frustrado, tá triste, tá bravo, às vezes a pessoa fez algo que te feriu, ou deixou de fazer algo que era importante, que estava combinado, enfim. Peça ao Senhor Deus, até mesmo nesses momentos que eu poderia ter talvez a desculpa, a justificativa de me exaltar e também ferir, responder na mesma moeda, e criticar, e brigar. Me lembra dessa palavra. A resposta branda vai desviar, vai acabar com o furor, vai acabar com a ira que poderia se levantar naquele momento, vai acabar com a briga que poderia se desenvolver se eu não fosse sábio e continuasse a rebater. Porque a palavra dura, ela provoca a ira. Você xinga, você diminui, você critica, você traz coisas do passado para o presente. A língua dos sábios destila conhecimento. E aí, ele continua lá no verso 28 de Provérbios 15. O coração do justo medita sobre o que deve responder. E nós devemos aprender a meditar antes de falar. E aí, em Provérbios 14, nós aprendemos que, além de edificar os outros, como nós lemos, a palavra sábia, ela também protege a nós mesmos. Olha o que diz lá no verso 3, na parte B. Mas os lábios dos sábios o protegerão. Então, além de edificar os outros, eu também protejo a mim mesmo. E aí, pra gente finalizar essa parte da língua, olha o que Provérbios 16, lá no verso 23 e 24 diz. O coração do sábio instrui a sua boca. Eu preciso ter um coração sábio para saber o que falar, como proceder, como responder. Mesmo em circunstâncias que a minha primeira atitude seria me exaltar e falar e liberar palavras ruins. Porque muitas vezes eu me acho no direito. O coração do sábio instrui a sua boca. Que Deus nos dê um coração sábio. E nós já lemos, já meditamos sobre isso. O escopo de Provérbios é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. À medida que eu temo ao Senhor, eu reverencio ao Senhor no meu coração, reverencio o Senhor com as minhas palavras, eu reverencio o Senhor até mesmo no momento de discussão, entendendo que Ele está ali, que eu não posso ofender o Espírito de Deus com as minhas palavras, com as minhas atitudes. E quando eu firo o outro, eu estou ferindo o Senhor também. Quando eu reverencio o Senhor, quando eu temo o Senhor, em cada ambiente que eu me encontro, em cada circunstância que eu me encontro, ali, o temor do Senhor, que produz a sabedoria, que me leva à sabedoria, faz com que essa sabedoria também instrua a minha boca, a minha língua, no que ela deve falar. Então, nós lemos o 23 e o 24 continua dizendo: palavras suaves são como favo de mel, são doçura para a alma e saúde para o corpo. Até mesmo uma pessoa colérica, sanguínea, que muitas vezes tem a facilidade, tem a natureza de ser mais duro, muitas vezes de ser mais incisivo nas suas palavras. Você pode ser uma pessoa que tem palavras suaves como favo de mel, tem doçura para a alma nas suas palavras, tem saúde para o corpo nas suas palavras. Todos nós podemos pedir ao Senhor a sabedoria necessária para termos palavras que vão edificar, que vão transmitir graça, que vão ser como saúde para outras pessoas. Novamente, até no momento de briga, você pode finalizar, aquela discussão, você pode fechar a brecha, em vez de destruir a outra pessoa, em vez de ferir, você pode ser, através das suas palavras, saúde para outra pessoa. Porque é isso que Deus faz. Deus pode fazer isso em momentos que poderia dar tudo errado. Poderiam ter todas as justificativas para ferir, para ofender, para criticar, para diminuir. Você pode fazer diferente pelo Espírito de Deus. E eu vou correr com o tempo, mas eu quero terminar falando sobre a paciência, porque ela está muito ligada a isso que nós falamos. E lá no capítulo 14, no verso 29, a palavra diz assim: quem demora a se irritar é grande em entendimento. Quem demora a se irritar é grande em entendimento. E esse entendimento, esse conhecimento procede da sabedoria. E a sabedoria, por sua vez, procede do temor do Senhor. Então tá tudo ligado. No versículo 30, parte A diz assim: o coração tranquilo é vida do corpo. O coração tranquilo é a vida do corpo. Precisamos ter um coração tranquilo, precisamos pedir ao Senhor: Deus, me dá paz, Deus, me dá tranquilidade, porque quando eu não vivo isso, eu não tenho vida para o meu corpo. Eu vivo ansioso, eu vivo irritado, eu vivo desgastado, eu vivo frustrado. Então, à medida que eu tenho um coração tranquilo, eu tenho também vida no meu corpo. Comece a orar isso ao Senhor. Peça ao Senhor essa tranquilidade, essa paz no seu espírito, sabe? Essa mansidão, esse domínio próprio. Os frutos do Espírito são vida em nós. E aí, lá em Provérbios 15, no verso 18, a palavra diz assim: o homem que se irrita com facilidade provoca conflitos, mas o paciente apazigua as brigas. O homem que se irrita com facilidade provoca conflitos. E é óbvio que quando você se irrita com facilidade, a primeira arma que você vai utilizar vai ser as palavras. Então, como eu falei, está tudo conectado. Quando eu tenho paciência, eu automaticamente consigo controlar a minha língua. Então eu não me irrito facilmente, eu não provoco mais conflito, eu não coloco mais lenha na fogueira. Pelo contrário, eu apazigo as brigas, eu sou pacificadora. Em ambientes de contenda, de conflito, eu posso ser um instrumento de Deus através das minhas palavras para apaziguar o ambiente. E para fechar a parte de paciência, Provérbios 16, 32 diz assim: quem tem paciência é melhor do que o guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Um guerreiro é aquele que vai, que abre caminho, que derruba muros, é aquele que faz e acontece. Mas a palavra fala que quem tem paciência é melhor do que o guerreiro. Aquele que tem domínio próprio é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Então, antes de conquistar grandes cidades, antes de conquistar o mundo, antes de ter para si grandes conquistas profissionais, financeiras,
Peça ao Senhor, me ensine a ser um homem, uma mulher paciente, que tem domínio próprio. Porque pro Senhor, isso é muito melhor do que aquele que faz, acontece, tem e conquista. É muito melhor ter paciência e ter domínio próprio. E aí, pra fechar, eu quero te lembrar que a palavra diz em Provérbios 15, a partir do verso 31, quem escuta a advertência terá morada entre os sábios. Quem rejeita a correção despreza a si mesmo, mas quem escuta a advertência adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Talvez para muitos de nós, como é para mim, essa palavra é uma advertência. Mas eu sei que se eu escutar essa advertência, eu vou ter morada entre os sábios, eu vou ser uma pessoa sábia. Eu não vou rejeitar a correção, porque eu sei que se eu rejeitar essa correção, eu vou estar desprezando a mim mesmo. Mas eu vou escutar essa advertência, e eu sei que eu vou adquirir entendimento. Você pode sair desse vídeo adquirindo entendimento, tendo mais entendimento para sua vida, porque a Bíblia fala que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, ele está cometendo pecado. Mas aquele que ouve a palavra e pratica, ele é como aquele homem sábio que constrói a sua casa, a sua vida na rocha. Você pode construir mais um tijolinho da sua casa, da sua vida na rocha, que é Cristo. Se você ouvir e praticar a palavra, medite nessas palavras, pratique essas palavras, porque você vai adquirir entendimento. E a humildade precede a honra. Que nós tenhamos humildade para reconhecer áreas talvez de fraqueza, debilidade na nossa vida, que por muitas vezes pode ser as palavras e a falta de paciência. Mas se nós termos humildade para reconhecer, nos arrepender, a Bíblia fala que a nossa humildade vai preceder a honra. Que Deus te abençoe, que esse vídeo tenha sido, assim, grande em edificação para a sua vida, pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.